realmente, quando a gente entra na faculdade de medicina veterinária, aquela ilusão, e agora eu já vou atender, e eu já vou pegar no cavalo, ou já vou operar uma vaca, mas calma! Não é assim. E isso faz com que a maior desistência do curso de medicina veterinária seja nos primeiros anos. E por que isto acontece? Porque a medicina veterinária, como o próprio nome já diz, a medicina, né? Ela é uma área das ciências biológicas, da saúde. Isso requer que o aluno, ou seja, o futuro médico veterinário, tenha uma base, certo? Na área das ciências biológicas, na área das ciências da saúde, para que ele possa no futuro, aí sim, entrar na clínica, a cirurgia, a reprodução, ou enfim, as matérias profissionalizantes. E o tema aqui não é só falar da grade curricular. A ideia é vocês entenderem que o início realmente ele é um pouco mais pesado, é muita teoria, são poucas matérias que têm uma carga horária prática no primeiro e até no segundo ano. Isso faz com que talvez desestimule o aluno. Isso não quer dizer que você não tenha certeza que você quer realmente fazer o curso de medicina veterinária. É porque são matérias pesadas. Então, quando a gente pega uma grade curricular, a gente tem lá no primeiro ano matérias básicas. Então você tem a anatomia, que é o grande, né, peso da turma, que tem que decorar um monte de parte de osso e de diferentes espécies, né? E aí você pega lá e tem estatística. E aí você pensa, por que eu vou estudar estatística? Por favor, levem e tenham consciência que a estatística será importante do primeiro ao último ano. Mas aí você começa a ler mais a grade curricular e você vê que tem ecologia. Lembrem-se de saúde única, né? O homem, o animal e o meio ambiente. E aí você tem, por exemplo, bioquímica, que é o karma da turma, né? A hora que você vê a bioquímica e fala ciclo de Krebs, cadeia respiratória, glicólise, esses nomes tão difíceis. Mas você vê que lá no quinto ano, você vai lembrar dessa matéria básica. Então só os nomes, eles já são complicados. Você pensa assim, quando você entra no curso de medicina veterinária e alguém te fala assim, clínica de pequenos animais, o que você entende? Ah, eu vou atender cachorro, eu vou atender gato ou animais silvestres, que é uma outra linha. Mas se eu te falo, oi, eu sou a professora de bioquímica, digamos, você fala, meu, por que eu quero bioquímica? Cadê a clínica? Cadê a cirurgia? E essa é a grande pedalagem para trás que você graduando faz, mas não percebe. Não damos corda para as matérias básicas. Então até o segundo ano é aquela força que você tem que ter, e são matérias que você tem que estudar, porque são matérias muito teóricas. Mas entenda que você precisa da teoria para ser um bom médico veterinário na prática, em qualquer área. Então, às vezes você assiste uma aula de citologia, que é de células, e fala, eu não quero saber, eu quero trabalhar com reprodução. Opa! Peraí. Mas a reprodução, seja da espécie que for, você precisa avaliar células. Por exemplo, num suave vaginal, em que ciclo estral, vamos dizer assim, em que ciclo que está aquele animal? Você está vendo células? Ou tecidos? Você vai fazer uma necrópsia? Você vai ser um patologista? Então você precisa da histologia. Então, vocês estão vendo que nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, todas as matérias básicas, que são aquelas matérias pesadas, que você não quer estudar, ou que o professor é muito teórico, e detalhe, em muitas instituições, os professores das matérias básicas não têm a formação de médico veterinário. Isso quer dizer que ele é ruim? Não, isso não quer dizer que ele é ruim. Tá? Isso quer dizer que são matérias básicas que servem para um escopo de um grupo. Então, humanas, exatas, biológicas. Por que eu estou contando isso para vocês? Por exemplo, a minha professora de bioquímica, né, a professora Cássia, né, a professora Cássia, ela era química.
e ela dava aula de bioquímica. Então os exemplos dela não eram voltados para medicina veterinária, mas ela tinha uma base muito boa do que nós, graduandos naquela época, teríamos que ter para poder passar todo o processo da grade curricular, ou seja, da série da básica para profissionalizante. Então, isso era importante a gente ter em mente. Era óbvio que quando eu estava na faculdade, eu também não tinha essa ideia que eu estou contando aqui para vocês. Mas ao decorrer dos anos, eu fui vendo durante a faculdade, puxa, por que eu não dei tanta corda para essa matéria ou disciplina? Então, porque o professor não era veterinário, eu queria mexer com cavalo, ele perguntava, ele não sabia nada. Não é que ele não sabia nada de cavalo, ele não sabia do que você estava perguntando, porque talvez não fosse a formação dele. E é aí que vem o outro problema do aluno. Uma é a matéria, né? Putz, que matéria chata, vamos dizer assim. A outra é o professor. Então, assim, tentem entender que, sim, vocês terão matérias básicas no primeiro, segundo ano. E não, vocês não vão operar no primeiro, segundo ano, vocês não vão clinicar no primeiro, segundo ano.